Eu coloquei aí para você também o tema da administração, tá aí, Valério? O tema da administração. O tema de administração é dupla estratégia. A dupla estratégia. Qual é o significado literal da palavra estratégia? Significa aquilo que se espalha. É o líder que chefia. São duas vertentes da palavra. Agora, dentro de um conceito natural e para que ela serviu lá na origem, a estratégia ela tem a ver com as habilidades de você vencer um oponente, o seu inimigo. A estratégia é a habilidade que você tem para vencer quem? O seu inimigo. E isso tudo ela nasceu de um conceito de guerra. Quando os chefes de guerra estavam lá, os generais, os grandes lá, isso nasceu na época do Alexandre o Grande. Você tem uma base. Mais ou menos 330 anos antes de Cristo. Está entendendo, irmão, o que eu estou falando? Amém? Ele nasceu então com o conceito da guerra, de guerrear. Então a estratégia era aquele momento que os líderes sentavam à mesa e começavam a explanar como eles iriam ganhar uma guerra. Isso é estratégia. E hoje, dentro do nosso contexto, muito falta para nós o quê? Estratégia. A estratégia que nós precisamos ter para vencer qualquer situação na nossa vida, ela é primordial para nós ganharmos toda e qualquer circunstâncias que se levantem contra nós. A palavra de Deus diz assim: qual é o empreendedor, qual é o homem que queira construir uma casa e antes não se assenta para poder organizar quanto ele vai gastar para saber se vai dar fim até chegar o final. Deus está nos ensinando nessa noite que nós precisamos ter estratégia em nome de Jesus. Amém, queridos? No dia a dia nós precisamos então sentar com o Espírito Santo e pedir: Espírito Santo, venha sobre nós, nos guie ao longo desse dia, nos dê estratégia para que nós possamos, em nome de Jesus, vivenciar um tempo novo, estar diante do Senhor, para que a graça dele venha sobre nós. Nós precisamos de ter habilidades, conforme Alexandre o Grande tinha, com o seu exército, estipulando qual seriam as formas de poder ganhar uma guerra. Isso é estratégia, irmão. Eu quero declarar sobre a sua vida que você, a partir de hoje, vai entender que tudo na sua vida é necessário você ter o quê? Agora, não basta ter estratégia, você precisa ter uma dupla estratégia. E isso que nós vamos falar muito nessa noite, sabe? Porque, olha só, se você não tem estratégia para ganhar uma guerra, preste atenção no que eu vou falar. O inimigo está tendo para complicar a sua vida e a sua casa. Porque a Bíblia diz que ele não para, ele não descansa. O que ele mais quer ver é você ser uma pessoa frustrada, derrotada, sem perspectiva da vida. Sabe por quê? Porque ele tem estratégia. Quantos já leram aquele livro lá, A Carta do Diabo aos Seus Aprendizes? Já leu? É isso ou não é? Ele não monta uma estratégia: vamos distrair o povo lá, porque a gente não precisa tirar eles dentro da igreja, é só distrair. Se você distrair, pronto, já desbaratina todos os crentes. E muitas vezes a gente está entrando na onda do diabo, de Satanás. Sabe por quê? Porque a gente permite, porque a gente não tem coragem, não se levanta a ter um momento de estratégia dentro da nossa casa. E hoje Deus quer mudar a nossa vida, mudar a nossa sorte, o nosso entendimento, para que todos nós tenhamos estratégia em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero fazer uma pergunta para você: quando foi a última vez que você sentou para fazer uma estratégia para algo na sua vida? Alguém se lembra disso? Pintou uma situação, eu vou sentar, eu vou colocar na mesa, eu vou ver quais são os caminhos, as possibilidades, as coisas, para eu entender como é que eu posso fazer. Se eu for por esse caminho, pode dar isso; se eu for por esse caminho, pode dar aquilo. Mas se esse caminho aqui é o melhor, aí você leva isso tudo nas mãos do Senhor, e o Senhor faz assim: olha, direciona por esse caminho. Quantas vezes você já fez isso para as coisas da sua vida?
Sabe o que acontece, irmão? Nós pensamos em estratégia como coisas absurdas e grandes que nós temos que tomar decisões. E a estratégia que nós precisamos na vida são para todas as coisas. Nós devemos lançar toda a nossa ansiedade ao Senhor. Sabe o que é isso? Todas as vezes que você precisa tomar uma decisão, você cria em você uma expectativa, uma ansiedade de poder discernir e tomar uma posição. Mas quando nós lançamos aos pés do Senhor, nós falamos para o Senhor: Senhor, me direciona ao que eu tenho que fazer. Então o Senhor vai vir com o seu Espírito Santo e vai dizer: esta é a melhor situação. Sabe por quê? Porque houve uma estratégia espiritual sobre a sua vida. E nós precisamos viver essa situação aqui. Agora preste atenção. Eu e a Valéria, nós temos orado muito por essa igreja. E eu creio que essa palavra vai ser um divisor de águas para nós aqui, como igreja do Senhor. E é por isso que eu gostaria muito que você abrisse seu coração, para que a palavra do Senhor pudesse entrar e fazer morada, para que conceitos que você tem hoje possam ser destronados, para que a graça do Senhor entre com uma estratégia nova no seu coração, na sua visão e na sua decisão. Amém, queridos? Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, o Senhor me trouxe essa palavra como um divisor de águas para essa igreja. E eu preciso, Espírito Santo, estar envolvido contigo, ser envolvido por ti, para que tudo aquilo que eu fale, Senhor, seja ministrado pelo teu Espírito Santo de Deus. Eu não quero falar do meu eu, da minha vontade e do que eu acho. Eu quero falar das tuas coisas, do teu trono e da tua vontade. Então que seja nessa noite o coração dos meus irmãos como uma terra fértil, pronta para ser germinado. Que cada palavra seja uma semente, que cada palavra possa queimar no coração das pessoas, para que elas possam viver tempos abençoados, em nome de Jesus. Amém. Nós temos orado ao Senhor, eu e a Valéria, para que as coisas aqui sejam alteradas e possam crescer. Nós temos aqui visto pessoas com tantos potenciais. Está aquém daquilo que Deus quer de nós, de cada um de nós. E eu não estou falando de alguém que está fora desse contexto, eu estou falando de mim mesmo com vocês, amém, irmão? Então essa palavra aqui não é só para vocês, era para carisma. Tudo que eu falar aqui, todos nós estamos incluídos nela. E a nossa oração tem sido assim: Senhor, queima no coração de cada pessoa. Muda a história, Senhor, traga um novo, traga uma direção, Senhor, nos dê, Senhor, o entendimento para aquilo que nós devemos fazer. Responde a nossa oração, Senhor. Fale com tal pessoa, Senhor, fale com tal pessoa, Senhor, queima, tira, Senhor, o ociosismo daquela pessoa, tira a questão morna de cada pessoa, Senhor, traz o poder do Senhor sobre ela. Queima, Senhor, no coração, para que haja frutos e frutos em abundância. Nós oramos lá o tempo todo por essa comunidade, por essa carisma, dizendo: Senhor, faz a tua obra, comece em mim, Senhor, a tua obra. Muda a história em mim para que as coisas também possam fluir. Mas eu não sou sozinho com a Valéria, nós precisamos ter aqui uma comunhão, andar para o mesmo lugar, viver a mesma história, para que o Senhor possa germinar frutos nesse lugar. Não é só uma questão de querer ou de achar, não, é aquilo que Deus tem direcionado, irmão. Isso está sendo tão forte que no último mês mais de 3 pessoas chegaram a nós e nos trouxeram respostas daquilo que nós queremos para essa comunidade. Aquilo que nós oramos tanto, o Senhor tem nos trazido respostas, confirmações absolutas, tão fiéis, tão palpáveis, que não tem como eu deixar para um outro momento tudo que nós vamos falar nessa noite. Nós precisamos de quê para poder avançar, irmão? Estratégia. Agora nós precisamos entender que dentro desse contexto, nós precisamos ser claros com o Senhor e precisamos receber dele a palavra muito clara, e a palavra foi muito clara para nós nessa noite. Nós precisamos entrar por um ambiente onde o coração esteja totalmente aberto para a ministração e o poder do Senhor, porque a estratégia Deus já nos deu essa noite, irmão. É por isso que eu orei, dizendo para o Senhor: Senhor, que a sua palavra possa entrar no coração de cada pessoa, para viver uma história diferente.
Nós não podemos mais ser a carisma até que nós somos hoje, irmão. Isso aqui está findando hoje. Hoje é um novo tempo para carisma, em nome de Jesus. Nós vamos viver uma história que o Senhor vai nos colocar muito adiante. Uma história onde o seu coração vai mudar totalmente daquilo que você está vivendo até hoje. Nós não podemos ser religiosos de viver aqui tão somente esse tempo que nós temos de 1h30 aqui, achando que tudo isso aqui está belo, por melhor que esteja, por mais graça que seja derramada sobre esse lugar. Não é só isso que Deus quer para carisma. Deus quer que nós avancemos em nome de Jesus, que nós possamos sair para este mundo afora e viver histórias e levar o poder de Deus e transformar corações que estão tão necessitados de cada palavra sua, em nome de Jesus. Nosso coração precisa estar aberto, porque quando a estratégia vier, tudo vai ser muito claro. Tudo vai ser tão absoluto e tão perfeito que nós não teremos dúvida nenhuma daquilo que Deus vai fazer sobre nós. Sabe, nós precisamos ser vitoriosos naquilo que Deus vai nos direcionar essa noite. E para isso, nós precisamos vencer o inimigo, porque o inimigo tem estratégia. Se nós não tínhamos, hoje nós teremos, em nome de Jesus. Todos nós nos esforçaremos para que as coisas aconteçam em nome de Jesus. Existe uma frase que eu quero falar com você. A primeira frase, Valéria, diz assim: a oportunidade não some, só muda de lugar. Se vier uma oportunidade para você, ela não vai sumir. Mas se você não agir, você vai ver essa mesma oportunidade nas mãos de outra pessoa. E você passa a ser o quê? Um admirador. Deus já falou com você sobre essa frase. Sabe por quê? Porque você já perdeu oportunidades que estão na mão de outras pessoas hoje. E hoje é um lamento na sua vida. Por que eu perdi isso? Por que eu não dei valor naquilo que Deus falou? Por que eu não permiti me dobrar diante daquela proposta que Deus me fez e eu podia agarrar? Sabe por que você não fez isso? Porque você fez pouco caso, porque você achou que talvez era pequeno, porque você achou que não deveria, não serviria para você, porque você achou talvez que aquilo não faria sentido para você. Mesmo com tudo isso queimava dentro do seu coração, você aceitar e você não aceitou. E hoje você vê uma outra pessoa no seu lugar fazendo coisas que você deveria estar fazendo. Eu já contei isso aqui, vale muito a pena. Eu estava no acampamento e lá a mulher lá que estava lá guiando o acampamento lá, um acampamento estava muito chato assim para mim, sabe, irmão? Adolescente aborrecente, eu estava naquela fase de aborrecente. E estava muito chato para mim, era um povo que eu não conhecia. Eu fui com um amigo meu tocar lá com ele. E aquele povo naquela panelinha lá, eu todo aqui solto com um outro amigo, o pastor Marquinhos, o Marcos, quando vem aqui, sabe? Ele tocava baixo e a gente foi tocar junto lá. E aí, chegando naquele tempo lá, a mulher falou assim: eu vou pegar a palavra aqui num determinado momento, mas antes eu quero que você escreva o seu telefone, porque eu tenho uma surpresa para vocês. Eu falei: eu não vou dar telefone nenhum. Povo chato, não sei o que lá, vou dar telefone nenhum. E não dei telefone. Aí ela perguntou: por que você não deu? Eu falei: não, deixa quieto, não deixa pra lá, tal. Deu uma desbaratinada. Bom, ela foi lá e começou a falar e tal, e chamou o telefone, chamou o telefone, aí as pessoas foram lá na frente. Sabe pra que era, irmã? Ela era uma executiva de uma multinacional e ia contratar todo mundo dos telefones que estavam chamando. E eu estava precisando de emprego. E eu nunca me esqueço disso. Sabe por quê? Porque eu não dei atenção na oportunidade que Deus... E eu fiquei olhando assim para aqueles meninos lá. Falei: Jesus, eu tinha que estar ali. Como eu sou cabeção, devia estar naquele lugar. São as oportunidades que Deus dá a você, irmão, que você às vezes deixa passar para outras pessoas. Então não vire espectador. Se Deus está te dando uma oportunidade hoje, agarre em nome de Jesus. Amém, queridos? Há um texto que eu quero basear a minha palavra hoje à noite. Eu quero ler com vocês. Esse texto está assim: Atos 2, capítulo 2, 46 e 47. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia de todo o povo. E cada dia o Senhor acrescentavam aqueles
que iam sendo salvos, em nome de Jesus. Um texto super conhecido de vocês, mas há lições profundas nisso tudo, e eu quero junto com vocês entender esse tempo e essa atitude que Deus vai nos levar a fazer. Sabe o que acontece, querido? Nós queremos viver atos descritos na palavra de Deus. Gente com fervor, a alegria da unidade, a companhia dos irmãos, Deus falando no meio da congregação, Deus ministrando o seu poder, gente sendo curada, gente sendo restaurada, famílias sendo agregadas no nosso meio, gente se alegrando porque houve milagre na casa. É a alegria de poder partilhar o que você tem nas mãos com os outros. Isso tudo traz muita alegria, mas muitas pessoas querem viver atos, mas sem ter a atitude das pessoas que estavam em Atos. Quando você entender o que eu estou falando? Sabe por quê? Porque a primeira coisa que esse texto nos dá, ele dizendo assim, eles estavam o quê? Juntos adorando no templo. Diga comigo assim, eu preciso, bem forte, eu preciso estar junto com os meus irmãos no templo adorando. Essa é a primeira estratégia que Deus quer nos dar nessa noite. A comunhão ela é primordial para quem quer vencer na vida. A comunhão ela é primordial para que o corpo de Cristo seja juntado e possa adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A comunhão dos santos é importante para que eu tenha a minha necessidade, como vocês bem sabem, em oração. E eu creio que Deus está fazendo um milagre na minha vida, na minha área de saúde. Sabe por quê, irmão? Eu tenho contado isso para todo lugar que eu vou. Sabe, descobri um câncer na minha bexiga. O câncer estava lá com quase 1,5 cm. Mas quando eu voltei para trás, eu pedi aos meus irmãos que orassem por mim. E quando eu fui fazer o exame, tinha menos de 0,5 cm. Eu disse, glória a Deus. É Deus agindo sobre mim. É Deus manifestando o poder sobre a minha vida. É Deus trazendo o poder dele sobre esse lugar. Não é privilégio meu, muito embora o problema seja em mim. Mas é privilégio da Carisma, que tem orado, se colocado diante do Senhor para buscar intensamente o poder dele. A primeira estratégia que nós temos, qual é, irmão? Estar no templo. É por isso que eu falo para você, não deixe de congregar. Sabe por quê? Porque uma ovelha solta é refém de Satanás. Mas uma ovelha junta, eu quero ver Satanás mexer. Porque ele pode até estar ao redor, mas o leão de Judá está ali para nos guiar e nos proteger em nome de Jesus. Sabe o que eu preciso de você, irmão? É que nós possamos entender que há duas vertentes, há duas frentes a poder fazer nessa noite, como Carisma. Sabe qual é a primeira? É estar juntos em comunhão no templo. Aqui sai palavra para a sua vida que te cura, sabia disso, irmão? Aqui sai palavra de que te fortalece para você acordar na segunda-feira, muito embora seja chuvosa, muito embora tenha um trânsito lascado em São Paulo, muito embora você vai dar de cara com o seu chefe que vai pegar no seu pé, mas a palavra de Deus te alicerça, e quando você tem estratégia dos céus, você vai dizer para ele assim, está tudo complicado, mas o meu Deus vai abrir uma estratégia aqui, e eu vou ser exaltado em nome de Jesus. Nós precisamos estar com o coração aberto, Alex. Sabe por quê? Porque o mover de Deus está sendo grandioso nesse lugar. Deus vai manifestar o seu poder nesse lugar, a ponto de nós não acreditarmos, irmão. Não é isso, é figura de linguagem. O tamanho, o tanto que Deus vai derramar sobre esse lugar. Nós precisamos estar unidos. Quantos concordam em nome de Jesus? Se há uma clara visão, a primeira coisa que Deus quer nos fazer como estratégia, a primeira estratégia é estar diante do Senhor, unidos para a glória do Senhor. Se a Carisma precisa mudar, a primeira coisa que você precisa entender, irmão, não falte aos cultos. Porque a palavra de Deus é saúde para a sua vida. Porque a palavra de Deus é a única palavra, irmão, é a única palavra. Não é do seu amigo, não é do seu pai, não é do seu vizinho, não é do seu chefe, não é da melhor pessoa que você tem contato. Não! A única palavra que vai te trazer vida e vida em abundância é a palavra de Deus sobre você. É por isso que eu faço insistência, irmão. Não falte. Se há um exemplo para você não faltar, irmão, eu não tenho problema em dizer para você, mire-se em mim. Mas você é o pastor, você podia faltar. Não, irmão, eu com muitas dores aqui, estive aqui,
ministrei, não fiz cara de dor, e você não sabia o quanto de dor eu estava. O Valério e os meninos sabiam. Eu chegava em casa, tomava um banho, chorava de dor. Mas estava aqui, cumprindo o meu propósito. Aí você bate o dedinho na esquina. Aí virou emocional. Eu não vou para a igreja. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Isso é meninice. Porque o cara que quer crescer, a pessoa que quer crescer, ela fala assim: eu não vou me render ao meu estado emocional. O meu estado emocional tem que se curvar à presença de Deus sobre a minha vida. Emoção, em nome de Jesus, você não tem poder sobre a minha vida. O que tem poder sobre a minha vida é o Espírito Santo de Deus, e a Ele eu devo o meu louvor e a minha honra. Eu não vou me render, eu vou adorar aquele Senhor que é o Senhor da minha vida, em nome de Jesus. Fale comigo assim: eu preciso agir de duas formas. Estar no templo. Essa é a primeira forma. Em nome de Jesus. A gente não está lidando apenas com um contexto de culto. A gente está lidando com a presença real do Senhor sobre nós. O culto é alinhamento, irmão. Nós alinhamos o coração de Deus com as nossas vontades. Nós buscamos do Senhor aquilo que Ele está nos trazendo para essa igreja, para carisma e para carisma entender que o direcionamento de Deus, o agir de Deus, o caminhar de Deus é aquilo tudo que nós precisamos para ser vitoriosos em todas as áreas da nossa vida. Você quer vitória, irmão? Em nome de Jesus, quantos querem vitórias aí? Você precisa alinhar o seu coração com Deus. Mas eu não quero isso. Tudo bem, você fica para trás, mas o barco da carisma vai continuar andando. Já chega, irmão, de a gente ficar, não, irmão, acabou isso aqui. Acabou. Deus está dizendo para nós nessa noite: agilizem o seu coração, porque eu tenho que fazer grandes coisas sobre a carisma. E para isso vocês precisam estar onde? Presentes, para receber o que Deus quer fazer. Chega, irmão. Nós precisamos crescer. O tempo de maturação já foi. Nós já estamos maduros para receber do Senhor essa palavra e poder ser fiéis àquilo que Ele está nos alinhando, para poder ser fortalecido no Espírito, para viver grandes coisas que o Senhor tem para cada um de nós. A minha vida espiritual, ela não pode ser emocional, ela tem que ser uma decisão. Uma decisão. Você pensa que eu não brigo com a Valéria? Brigo, irmão. Eu brigo com a Valéria. Eu vou contar um segredo para vocês aqui. Já houve vezes que eu briguei antes de chegar aqui no culto. Quebramos o maior pau lá em casa. Mas a minha emoção não pode ficar refém sobre essa questão. Eu tenho que vir para cá para abrir meu coração e dizer: Senhor, meu coração está ferido, o coração dela está ferido, mas eu preciso do seu bálsamo, eu preciso te adorar com todo o meu ser. Não fique refém da sua emoção, pelo contrário, tenha uma decisão para adorar o Senhor. Sabe por quê? Porque o que mais Deus quer fazer na sua vida é te levar a um novo aspecto, um novo lugar, de um crescimento, de maturidade, para que você entenda que hoje você está subindo o seu nível espiritual, em nome de Jesus. Agora preste atenção, não tente fazer isso sozinho. Quantos estão entendendo? A Bíblia diz assim, Jesus é muito claro em dizer: quem está comigo, eu o quê? Vamos lá, gente. Quem está comigo é o quê? Ajunto. Mas quem não está comigo, eu separo. Não tem meio tempo. Não tem meio tempo. Ou você está com o Senhor e na direção que Ele quer para você, e também como igreja, ou você está fora do contexto dele. Porque a palavra é simples e objetiva. E nós nessa noite precisamos entender que nós precisamos estar no Senhor. Não seja e não faça
nada sozinho. Sabe por quê, irmão? Porque quando Deus criou o corpo da igreja, Ele não criou ilhas, Ele não criou um braço separado, Ele não criou uma perna separada. Ah, eu vou andar do jeito que eu quero. Vai, irmão, só que você não vai estar com Deus. Ah, eu faço do meu jeito. Faça do seu jeito, mas Deus não está com você. Ah, como é que você pode aceitar isso? Sabe por que eu falo isso com toda a convicção, irmão? Porque Deus está dizendo para nós nessa noite que nós precisamos estar aonde? Aonde, irmão? No templo, juntos, na comunhão. Porque a comunhão nos faz prosperar, amém, queridos? Porque como a Bíblia diz lá, eles estavam juntos adorando ao Senhor, e ia se acrescentando dia após dia os irmãos com eles. Sabe por quê? Porque na comunhão há prosperidade em nome de Jesus. Eu preciso agir de duas formas, irmão. É o templo que nós estamos falando agora, mas também preciso falar a respeito da casa. E a casa aqui nós vamos entrar num contexto mais profundo ainda. Josué, quando ele fala a respeito do Senhor, quando ele recebe do Senhor uma direção, ele fala assim, lá em Josué 24:15, a Bíblia fala assim: mas se vocês recusarem servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais os antepassados serviam além do Eufrates? Ou os deuses dos amorreus, cuja terra vocês habitam? Oh, vocês querem ficar aí com esses deuses? É isso que vocês querem? É nessa lenha, vivendo essa vida aí que vocês estão vivendo, dando coração para outros deuses, para quem vocês acham que deve dar? É isso que vocês querem para a vida, essa vida minguada, longe do Deus Altíssimo? Josué está dizendo para eles, e é o que eu mesmo estou falando para vocês. A quem vocês querem servir? É a vontade que vocês imperam em vocês, ou ao nosso Deus tremendo que quer levar vocês a um outro lugar? É hoje que tem que escolher, é agora que nós precisamos fazer. Mas Josué, ele bate no peito e começa a falar aquilo que nós já falamos aqui anteriormente, que a nossa fé deve ser o quê? Pública. Vocês querem ficar aí, tudo bem, é problema de vocês, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. A nossa casa, irmão, a partir de agora, ela precisa ser o espelho da vida de Deus sobre nós nesse lugar. Muito embora, Alex, o que nós fizemos ontem é precioso e continuaremos a fazer, mas a nossa casa precisa ser um primeiro lugar, tá entendendo, irmão? Tudo que nós fizemos ontem, nós continuaremos a fazer, mas a nossa casa precisa ser aberta para os conceitos de Deus sobre a nossa vida. Eu falei aqui há tempo atrás que a nossa casa, ela não é um endereço, ela é um quê? Vocês lembram disso? Um território espiritual. Muito bem, Rosângela. Sabe por quê? Porque a partir de agora, irmão, em nome de Jesus, vocês estão rindo, né? Lá atrás está rindo também, né, Rosângela? Jesus, corta isso aí, Ricardo. Jesus, né? Só eu mesmo. Mas a nossa casa, Anne, ela precisa a partir de agora ser o quê? Ela precisa ser o espelho daquilo que Deus quer mover sobre essa igreja. Os nossos vizinhos não podem mais olhar a nossa casa como um vizinho que é São Paulino, palmeirense, corintiano, o que quer que seja. Pelo contrário, lá na nossa casa as pessoas têm que nos olhar, sabe como? Ali há uma família que vive a presença de Deus. Eu quero estar naquele ambiente, eu quero me envolver com isso, sabe por quê? Porque a graça de Deus está descendo sobre aquele lugar e eu preciso me envolver com isso. Não é um endereço, mas é um território espiritual. Sabe o que acontece, irmão? Muitos de vocês talvez tenham a vergonha de chamar alguém para dentro. Não, irmão. A Bíblia diz que Moisés, quando ele estava conversando com Deus, sabe o que ele tinha? Ele tinha só um lugarzinho para sentar, um tapetinho, e tinha lá a cabaninha para ele entrar, e era suficiente para a glória de Deus descer naquele ambiente. Você não precisa muito, o que você precisa é abrir o seu coração, abrir a sua casa, ser generoso com o Senhor, dizendo: Espírito Santo, venha sobre o meu lar, porque o que eu quero aqui é a sua nuvem de glória sobre a minha casa.
Nós não podemos mais, irmão, viver as mesmices de sempre. Não, não. Nós precisamos entender que Josué estava dizendo assim: eu não quero o que vocês estão pensando em fazer. Eu quero ser diferente. Se vocês optam hoje em viver com os deuses desse tempo, eu prefiro continuar com Deus Altíssimo que tem me guiado até agora. Se há uma promessa na minha vida, como Josué estava manifestando nessa resposta, ele estava dizendo assim: eu não me esqueci da promessa que Deus tem ao meu favor. Eu não me esqueci da promessa que Deus me tem ao meu favor. E Deus está dizendo para você: eu quero queimar dentro do seu coração. Eu quero fazer da sua casa um lugar onde a santidade do Senhor possa habitar. Eu quero fazer do seu lar onde os vizinhos possam sentir o cheiro e o perfume de Cristo. Eu quero fazer da sua casa e do seu lar algo totalmente diferente do que você viveu até agora. E Deus está manifestando o poder dele aqui. Eu sinto a presença de Deus, irmão, em nome de Jesus. Deus precisa mudar a sua rua, Deus precisa mudar os seus vizinhos, Deus precisa mudar os seus relacionamentos. Sabe por quê? Porque quando Josué se prontificou a dizer para todo mundo: eu vou continuar servindo ao Senhor, ele estava dizendo assim: eu me posiciono diante de todos vocês, que eu não negocio, eu não vou ficar na mesma, eu não vou pensar como vocês, eu vou viver aquilo tudo que Deus está me propondo nesse tempo. Nós precisamos entender, irmãos, que o que Deus está dizendo para nós nessa noite é que nós precisamos caminhar para um novo tempo. Amém, queridos? Posso ouvir um amém? Agora nós precisamos mudar as nossas estratégias. A primeira estratégia que eu falei, qual é? Meu Deus, estar no tempo. Estar no tempo. A segunda estratégia qual é? A casa. É a casa. É abrir o nosso lar. Bota o texto para mim de Atos, Valéria, por favor. Só para você recordar. Adoravam juntos no templo, diariamente. E reuniam aonde, irmãos? Aonde, irmãos? Forte aí, irmão. Aonde? Nos lares. Para o quê? Comer. Deus falou ao seu coração, filho? Quantos querem comigo para a casa da Anne semana que vem comer caldo? Alguém pode falar amém? Ixi, foi mais de uma pessoa. Pronto, tá feito. Nós precisamos entrar por duas frentes, irmão. Nós precisamos estar no templo para ser abençoados e termos a direção. Mas é a tua casa que vai alinhar o seu coração com o coração dos seus vizinhos. Aí eu pergunto para você, irmão, uma resposta sincera sua, não precisa me falar em alto som não. Só responde para você mesmo. Por que essa igreja ainda está assim? Por que você não trouxe alguém aqui? Por que você não se esforçou para discipular alguém para estar aqui? Quer que eu te fale uma coisa bem transparente? Isso não é só papel meu. Não espere de mim isso. Olhe para você mesmo. Porque você tem que dar frutos. Não é só eu. Agora, como que nós vamos usar a estratégia? Fazer também evangelismo na rua? Sim. Isso é super válido e, como eu falei, continuaremos fazendo. Mas a partir de agora, nós vamos abrir os nossos lares para fazer evangelismo. Como é que a gente vai fazer isso, irmão? Nós vamos comer junto com as pessoas. Você tem café na sua casa? Às vezes você faz até um pouquinho mais, ainda sobra e você vai fazer outro porque esfriou, sim ou não? Lá em casa não perco, porque eu tomo café de uma semana e está tudo bem. Não tenho problema com isso. Mas tem gente que não, faz o café lá, sobra. Aí joga fora, porque não aguenta tomar um café do outro dia. Sabe o que você vai fazer, irmão? Chama o seu vizinho, coloca ele à mesa, dá o seu café para ele. Fala para ele assim: Deus tem feito muitas coisas na minha vida.
comendo junto, Deus manifesta o seu poder. Comendo junto, você vai falar para ele assim: muito embora tudo está complicado para todo mundo, mas o meu Deus me traz paz e refrigério para todas as coisas. Uma das coisas que mais eu tenho escutado, e aliás, mais que tenho escutado não, eu tenho visto em tudo, com as pessoas que eu converso, é assim: estou cansado disso. E tudo bem. E tudo bem. Mas diz assim, ó, o que Eclesiastes diz? Há um tempo para todas as coisas. Há um tempo de morrer, há um tempo de crescer, há um tempo de germinar, há um tempo de colher, e há um tempo de virar a página e viver uma história nova. Sabe por quê? Porque se há uma direção de Deus para nós, nós precisamos olhar para frente e não para aquilo que já passou. Pelas marcas que ficaram, nós temos que olhar para frente e viver com intensidade tudo aquilo que Deus tem nos proposto, em nome de Jesus. Presta atenção que eu quero falar e é muito sério. Alguém já viu falar sobre o Mar Morto aqui? Sim ou não? Por que ele é morto? Porque é sal. Agora, você sabia que o Mar Morto, ele não tem fluidez? Ele recebe a água e não transpassa a água que fica nele? E a água que fica ali, ela só não transborda porque é consumida, é evaporada? Você sabia disso? Você sabia? Não? Então ela desce da geleira, entra ali e tem ali naquele chão um percentual de sal, e por conta de que não há vazão de água, o mar fica morto, a concentração de sal é grande. E é morto por quê? Porque não tem vida. O Mar da Galileia é o contrário, desce a água da geleira, passa por ali, mas tem vazão, e no Mar da Galileia tem o quê? Vida. A sua casa não pode ser um mar morto, onde você recebe de Deus e retenha para você. Você não foi chamado para reter coisas aqui. Você foi chamado para abençoar pessoas. Deixar o fluir de Deus sobre a sua vida e viver de forma intencional com o Senhor, dizendo: Senhor, aquilo que eu recebi, eu também estou transpassando. Agora, como é que nós vamos fazer isso? Uma dupla estratégia. Nós vamos receber do Senhor aqui neste lugar, mas nós vamos dar aos outros na nossa casa. Eu quero falar algo muito de tanta valia para você, irmão. O maior método que Jesus teve para alcançar e pulverizar o seu ministério, sabe aonde foi? Aonde, irmão? Nas casas. Quem quer ter o privilégio de ter Jesus dentro da sua casa para abençoar as pessoas? Sabe por quê? Porque eu me lembro muito bem de Zaqueu. Zaqueu, você não é merecedor não, mas desce que eu vou na sua casa. E aí houve conversão. Zaqueu iria numa sinagoga? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Sim ou não, irmão? Não. Está com medo de responder? Não. Mas Jesus falou que então tá, já que você não vai, eu vou aonde? Na sua casa. É a dupla estratégia. Outra coisa que Deus também pode falar assim: você quer cura? Quantos querem cura na sua casa aqui, irmão? Amém? Então tá bom, Pedro, eu vou dentro da sua casa e vou curar a sua sogra. Aonde foi? No templo ou na casa? Na casa. Marta, aonde que eu posso ir para melhorar e comer com vocês? Marta e Maria e Lázaro. Aonde? Na casa. Você percebe que há uma dupla estratégia de Jesus aqui para nós nessa noite? Deus está dizendo para nós assim: vocês vão se reunir, vocês vão ser um povo tão forte, porque vai manar dos céus uma palavra abençoadora. Mas na sua casa você não vai ser mar morto, você vai o quê? Transpassar aquilo que Deus está trazendo para vocês. Eu creio poderosamente, irmão, que Deus vai fazer um rebuliço nessa carisma. E sabe o que eu quero dizer para você? Que nós já temos 2 casas para fazer isso. Posso ouvir o amém? Eu me alegrei
porque as pessoas abriram a casa. Eu falei, Jesus, isso é a maior resposta daquilo que o Senhor está ministrando no nosso coração. Sabe por quê? Porque a casa será abençoada, os vizinhos serão alcançados, a casa será transformada. Se houver resistência, vai sair em nome de Jesus, vai ser quebrada, porque aonde Jesus está, a cura. Aonde Jesus está, a conversão, como Zaqueu. Aonde Jesus está, a alegria do partilhar e do comer, porque onde Jesus está, tudo tem que ser alterado. Quantos estão dispostos aqui a entender e fazer desse tempo um novo tempo na sua casa? Sabe, queridos, nós precisamos entender, assim como Elias tomou uma bronca, Pai, de Deus. Elias tomou uma bronca de Deus, e é assim que eu quero falar com você, não no sentido da bronca, mas de despertamento em você. Elias foi para dentro da caverna, ele falou assim, aliás, dentro da caverna não, andou, todo cansado. Vamos ler isso aí para a gente poder ver melhor? Está lá em 1 Reis 19, de 3 a 8, a Bíblia diz assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, e caminhando o dia todo, sentou-se debaixo de um pé de estas e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, estou cansado dessa vida aqui. Ai, Senhor, só fala uma coisa, estou cansado, Deus. Disse ele: tira a minha vida, disse para o Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor que os meus antepassados que já morreu. Então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse: levanta o quê? Vamos lá, gente, levanta o quê? Elias olhou ao redor e viu perto da sua cabeceira um pão assado sobre as pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. E o anjo do Senhor voltou e tocou mais uma vez e disse: levanta-se e coma mais um pouco, do contrário não aguentará a viagem que tem pela frente. Então Elias se levantou, comeu, bebeu, e o alimento deu o quê? Forças para a jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o monte de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, o tempo já passou, irmão. Deus está falando para você, acorda, que o momento é agora, porque a palavra de Deus está sobre você, a palavra que vai te alimentar, você andar por essa jornada. É um tempo novo, vira essa página, porque agora não é mais a canseira que está tomando conta de você, não é o medo que vai imperar em você, pelo contrário, é Deus dizendo a você: eu vou te alicerçar, eu vou te dar força, eu vou te dar estratégia, e você eu só quero que você acorde em nome de Jesus. E é o que eu falo para Carisma: acorde em nome de Jesus, porque a palavra, o alimento já está sendo dado, e você vai o quê? Se fortalecer para andar a jornada que Deus tem sobre você. Agora preste atenção no que eu vou dizer. Quando Elias começou a caminhar, ele foi caminhar em direção a quem? A quem, irmão? Você leu no texto aí, irmão? Aonde? Monte Sinai. Monte Sinai, aonde simboliza o quê? A presença de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Você vai se fortalecer para cada dia mais estar na presença do Senhor. Você vai se fortalecer e você vai caminhar, sabe por quê? Porque a palavra vai te alimentar. E você não vai parar nos meios de caminho pensando: agora eu vou morrer, agora não dá mais conta, eu estou cansado. Não, sabe por quê? Porque a palavra está dizendo para você nessa noite: eu vou fortalecer a cada um de vocês até que vocês cheguem no destino. Qual é o destino? A presença do Senhor sobre nós. Existem pessoas esperando a cada um de nós, amém, queridos? Ontem aquela mulher estava esperando o Alex chegar. E o Alex chegou com a palavra que transforma. O meu Deus precisa. E ela, com a boca dela, disse assim: ai, eu pensei que era uma água. É mais que uma água. É o Deus que eu precisava. Era a palavra que eu precisava. Às vezes não é nem um café requentado que você vai dar, irmão, mas é a alegria de poder receber alguém dentro da sua casa e dizer assim: entra em nome de Jesus. Não faz muito tempo, foi uma pessoa em casa. Aliás, tenho duas histórias para contar. Uma pessoa em casa, um adolescente, ela ficou lá com a Júlia o tempo todo e conversando com a Júlia, e aí deu o horário e ela virou para a Júlia e falou assim: eu não gostaria de sair da sua casa, porque a sua casa me traz paz. Semana passada foi uma outra pessoa, na hora de ela ir embora, ela falou assim: eu queria falar alguma coisa para a Valéria. Ela estava do lado da Valéria.
Ela falou assim: antes de ir embora, eu quero te falar algo. A sua casa transmite paz. O que nós precisamos fazer, irmão, é andar por duas frentes e ter duas estratégias. Quais são as estratégias, irmão? A primeira, estar no templo. E a segunda, abrir a nossa casa, para que essa igreja possa alcançar novos corações, novas pessoas, e possam viver tempos em nome de Jesus. Como eu disse, nós já temos duas casas, e isso é para a glória do Senhor. E eu creio que a partir dessas duas casas será um movimento absoluto em nome de Jesus. Eu queria fazer um desafio a você. Eu queria que você pensasse nesse momento: quem você gostaria de alcançar perto da sua casa? O seu vizinho, alguém. Senhor, eu gostaria tanto de alcançar alguém. Eu queria que você pudesse abrir o seu coração para, num determinado momento, você abrir o seu lar. Eu não vou pedir para você levantar. Quem quer abrir? Não. Não é nem por força nem por violência. Essas duas casas vieram espontaneamente. E assim será. Mas uma coisa eu tenho certeza, que essas casas serão abençoadíssimas. Porque Deus fará diferença nesse lugar. Porque elas serão como o mar da Galileia. Receberão no templo e transpassarão para outras pessoas. Não serão um mar morto. Ah, mas se eu não fizer, minha casa vai ser... Não, irmão, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você está tendo a oportunidade de pegar nas mãos algo que Deus quer fazer sobre essa igreja. Abençoar pessoas e lares ao seu redor. Lembra que eu falei? Não seja espectador de uma oportunidade que você deixou escapar. Deixa Deus agir em nome de Jesus. O que eu mais quero nessa noite, irmão, é que você, ao fechar os seus olhos agora e baixar suas cabeças, e um simbolismo daquilo que você vai se ligar com o Senhor, você possa pensar nas pessoas que você quer alcançar e que você possa abrir a sua casa em nome de Jesus. Você pode orar agora? Pedir: Senhor, me ajuda a mudar a minha mente, a mudar o meu coração, para que a minha casa seja uma casa abençoadora. Que minha casa seja uma casa que possa alcançar outras pessoas. Que a minha casa seja uma casa onde os meus vizinhos possam ter o privilégio de sentar à minha mesa e escutar a tua voz através da minha vida. Pai, me faz esquecer de tudo que já passou, das coisas que eu já vivi, e que eu viva tão somente aquilo que o Senhor fez com Elias. Levanta, desperta, porque há um novo alimento e uma nova caminhada para você estar comigo, em nome de Jesus. Nós